Boa noite a todos e a todas. Nós estamos reunidos aqui hoje para fazer a apresentação da audiência pública referente à avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021. Essa audiência ela faz parte da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, onde o artigo determina que o Poder Executivo, ao final de cada quadrimestre, ele apresente na Câmara Municipal a avaliação das metas fiscais daquele período. Então, na verdade, nós estamos aqui avaliando se a administração, se a execução de receitas, a execução de despesas, se os índices condicionais estão sendo atendidos, estão de acordo com o que estava previsto no nosso planejamento orçamentário e se está tendo o atendimento constitucional devido. Como eu disse, essa audiência é referente ao segundo quadrimestre de 2021, então os valores apresentados aqui são até o dia 31 de agosto de 2021. Bom, a gente vai demonstrar o primeiro quadro aqui, que é o resultado orçamentário da Receita. O objetivo aqui deste quadro é apresentar as receitas arrecadadas até o quadrimestre. Como nós temos dois quadrimestres aqui, então nós teremos duas colunas, na verdade 3 colunas, onde a gente vê a nossa previsão orçamentária atualizada, o que foi realizado no quadrimestre e o acumulado até 31 de agosto. Então a nossa receita atualizada, corrente, ela é de R$ 32.601.000 para o exercício de 2021. No quadrimestre, quando eu falo quadrimestre aqui, é o que aconteceu de 1º de maio a 31 de agosto. E o acumulado é o que aconteceu de 1º de janeiro a 31 de agosto. O realizado no quadrimestre foi de 12.678.000. No acumulado no ano todo até agosto, de 25.674.000. Destes valores que eu falei, eu tenho subgrupos de receitas, né? Então a gente tem um subgrupo que chama impostos, taxas e contribuições, que são as receitas de impostos, de taxas e contribuições. A gente tinha uma previsão atualizada de 2.392.000. Realizamos no quadrimestre 865.000 e no ano todo 1.818.000. Aí nós temos as contribuições sociais, uma previsão de 1.111.000. Arrecadamos no quadrimestre 166.000 e no ano todo 699.000. Temos um outro subgrupo denominado receita patrimonial, que são as receitas de rendimentos de aplicações financeiras ou eventuais aluguéis que a prefeitura tem. A nossa receita prevista é de 156.000, realizamos 45.000 no quadrimestre e 53.000 no ano. Aí nós temos um grupo de transferências correntes, que é a maior fonte de arrecadação do município, né, onde o município recebe as transferências da União, do Estado e aquelas transferências de impostos que, por exemplo, o Estado arrecada, mas é do município, como por exemplo o IPVA. Né? O IPVA dos veículos do município ficam aqui, mas quando a gente paga lá o IPVA, vai primeiro para o Estado e o Estado depois repassa isso de volta para a gente. O fundo de participação dos municípios, né, aquele fundo de participação de todas as arrecadações da União, aquela parte que é do município, são recursos próprios, mas são arrecadados aqui nas transferências correntes. A gente tinha uma previsão atualizada de 26.769.000, arrecadamos no quadrimestre R$10.931.000 e no ano todo 21.908.000. Outras receitas correntes, receitas que não estão nos grupos lá de cima, uma previsão de R$84.000, realizamos no quadrimestre 40.000 e no ano todo R$71.000. Aí temos as receitas intra-orçamentárias, aqui são as contribuições dos servidores para o Fundo Próprio de Previdência. Então, no previsto de arrecadar R$2.089.000 no ano, arrecadamos R$632.000 no quadrimestre, R$1.125.000 no exercício. Depois temos as receitas de capital. Nas receitas de capital a gente tem duas receitas, né, aqui para o município, que são as alienações de bens e as transferências de capital. A alienação de bens são aqueles bens que o município vende, né, que
Ele deixa de utilizar, então ele vende num leilão. E as transferências de capital são as transferências que o município recebe da União ou do Estado para investimentos. Alienação de bens. A gente tinha uma previsão de R$1.000, mas não alienamos nada. De transferências de capital, uma previsão atualizada de 480 mil, arrecadamos R$26.000 no exercício. Então, o total da receita bruta prevista atualizada é de 33.082.000 para 2021. No quadrimestre, arrecadamos 12.704.000 e no ano todo, R$25.700.000. Aí nós temos a dedução do Fundeb. A dedução do Fundeb é uma dedução de 20% de algumas receitas que o município arrecada, que são feitas para a formação do fundo da educação básica. Depois ele volta como uma receita para o município, como receita do Fundeb, mas pela quantidade de alunos. Então, alguns municípios têm perca, outros têm ganho por causa dessa variação. É 20% do IPVA, do FPM, do ICMS, do ITR, do IPI, que é descontado na fonte, né, quando vem para o município. Então, a gente tinha uma previsão de repassar, né, de dedução para o Fundeb de 4.212.000, totalizando uma receita líquida de 28.870. Esse é o orçamento atualizado do município, né? A gente arrecadou 12.704.000 no quadrimestre, houve uma dedução de 1.665.000 para o Fundeb, arrecadamos 11.039.000 no quadrimestre. No ano todo, arrecadamos até agosto 25.700.000, teve uma dedução de 3.393.000 e a receita líquida foi de 22.307.000. Se a gente catar o orçamento, fazer uma conta simples, dividir por 3, né, 100% por 3, a gente teria que arrecadar em torno de 33% cada quadrimestre. Então, a média seria de ter arrecadado 66% no ano. A gente arrecadou 77,26%. Então, estamos arrecadando um pouco a mais. Isso é principalmente pela forma que foi feito o orçamento de 2021, né? Foi uma orientação do próprio Tribunal de Contas, dos órgãos de controle, que para 2021 fizesse um orçamento igual ou muito parecido com o de 2020, em virtude da pandemia e de toda aquela insegurança econômica que tinha naquele momento quando foi elaborado o orçamento. Então, por isso que a gente está tendo esse excesso, a gente está tendo um crescimento aí na arrecadação. Então, a gente está arrecadando um pouco a mais do que estava previsto. Então, se continuar dessa mesma forma, a gente vai ultrapassar esses 28 milhões ali no final do ano. Bom, o próximo quadro é o resultado orçamentário da despesa. Então, a gente viu a receita, né? Vimos que a gente arrecadou ali, que estava previsto, até um pouco a mais, o que é bom, não temos o que reclamar. Valor exato não, dá para a gente falar aproximado aqui. Eu teria que ter arrecadado aqui 28 milhões, tem quase 2 milhões aqui de superávit, tá? Em torno de 2 milhões, porque eu teria que ter arrecadado 20 milhões até, se eu for fazer a média, tá? Só que tem variações também, por exemplo, em julho a gente tem aquela receita de 1% do FPM, que entra, em dezembro a gente tem, mas no primeiro quadrimestre a gente não tem, o IPVA que a gente arrecada ali no começo do ano, não vai ter agora no final do ano. Embora a gente tenha em novembro e dezembro, as receitas costumam subir um pouco, né? Virtude do 13º, aumenta o consumo, então o município acaba arrecadando um pouco mais também. Provavelmente, ou muito próximo disso. Tudo bem que aqui eu estou falando de todo o orçamento, então tem receitas vinculadas, né? Para a gente falar o próprio, eu teria que ter outros demonstrativos lá da contabilidade. Bom, aí vamos para a despesa. A despesa aqui, então, eu tenho duas colunas grandes que são divididas em mais duas colunas, a despesa empenhada e liquidada. Não sei se todos já têm conhecimento da matéria, mas assim, despesa empenhada é toda aquela despesa que o município ele fez o compromisso de gastar, não que necessariamente ele gastou. Por exemplo, fez um contrato, uma licitação para fornecimento de combustível para o ano todo, ele empenha essa despesa total.
fez de medicamentos, ele tem a despesa total. E a despesa liquidada não é o que é pago, tá? A despesa liquidada é aquela despesa que o fornecedor já prestou o serviço, já entregou o material, chegou a nota lá na prefeitura, né? Então a gente vai e liquida. E aí a gente tem uma outra coluna que é despesa paga, mas paga não é parâmetro, porque eu tenho despesas que vencem no mês seguinte, então por isso que, até por ordem da lei, a gente trata na audiência de empenhado e liquidado. Durante o ano, o maior parâmetro para a gente ver aplicações é sempre a despesa liquidada, que é o que de fato aconteceu. Então, no quadrimestre, a gente, de despesas correntes. Então, despesas correntes são todas aquelas despesas que a gente tem sempre, né, continuamente. Por exemplo, salários, todo mês paga salário, luz, todo mês tem conta de luz, aqueles fornecimentos que tem uma rotina. Então, de despesas correntes, a gente empenhou no quadrimestre R$ 10.355.000 e liquidou R$ 10.387.000. No ano todo, a gente empenhou R$ 19.278.000 e liquidou R$ 19.173.000. Dentre essas despesas correntes, a gente tem um subgrupo que é chamado pessoal em cargos sociais. Aqui a gente empenha os salários, né, as despesas com salários, e os encargos, né, os funcionários que não são estatutários, o INSS, e os que são estatutários, a Previdência própria. Então a gente empenhou R$ 5.038.000 no quadrimestre e liquidou o mesmo valor. No ano todo a gente empenhou R$ 9.895.000 e liquidou o mesmo valor. Juros e encargos da dívida, não empenhamos e liquidamos nada. Outras despesas correntes, a gente empenhou R$ 4.697.000 no exercício, no quadrimestre, e liquidamos R$ 4.730.000. Empenhamos R$ 8.136.000 no exercício e liquidamos R$ 8.031.000. Despesas intra-orçamentárias, empenhamos e liquidamos R$ 619.000 no quadrimestre e no ano todo R$ 1.247.000. Depois nós temos as despesas de capital. Aqui entram os investimentos, né, as obras, os equipamentos adquiridos, a amortização da dívida, os parcelamentos e precatórios que o município tem, e as despesas intra-orçamentárias de capital. De investimento, empenhamos R$ 327.000 no quadrimestre e liquidamos R$ 135.000. No ano todo, empenhamos R$ 391.000 e liquidamos R$ 199.000. De amortização da dívida, empenhamos R$ 538.000 e liquidamos R$ 538.000. No ano todo, empenhamos R$ 759.000 e liquidamos o mesmo valor. De despesas de capital intra-orçamentária, empenhamos R$ 10.000, liquidamos os mesmos R$ 10.000 no quadrimestre, e no ano todo R$ 20.000, liquidamos os mesmos R$ 20.000. Total da minha despesa empenhada no quadrimestre foi de R$ 11.230.000. Então, quando eu olho a minha despesa do quadrimestre com o que eu arrecadei no quadrimestre, eu tenho um déficit de R$ 191.000. Empenhei mais ali no quadrimestre. Quando eu olho a minha despesa liquidada, foi de R$ 11.071.000. Eu tenho um déficit de R$ 32.000. Aqui é no quadrimestre. Quando eu olho o ano todo, que eu acumulo, eu tive uma despesa total empenhada de R$ 20.449.000, que deu um superávit de R$ 1.859.000, e eu liquidei R$ 20.151.000, que tem um superávit de R$ 2.156.000. Então, embora no quadrimestre eu tive déficit, né, provavelmente no primeiro quadrimestre eu tive um superávit alto que cobriu o déficit do segundo. Existe um equilíbrio financeiro e orçamentário aqui. A gente está vendo que a gente está, no ano todo, a gente está gastando menos do que a gente arrecada. O próximo demonstrativo, ele é um demonstrativo que nem é obrigatório das metas, mas a gente sempre trouxe aqui, até para a transparência, que são os parcelamentos que o município tem. Então, a gente tem alguns parcelamentos, que seriam dívidas de longo prazo. A gente tem a operação de crédito, que foi feita com o Desenvolve São Paulo. Então, no ano anterior, a gente tinha um saldo lá em dezembro de R$ 728.449. Pagamos até agora, de janeiro a agosto, R$ 294.229. O saldo hoje da dívida com o Desenvolve São Paulo é de R$ 434.220.
Temos também um parcelamento com o INSS, com o regime próprio de previdência. No final do ano passado, o saldo era R$ 66.481, pagamos R$ 5.019, o saldo é de R$ 61.462. Aí nós temos um parcelamento com a RGPS, um parcelamento com a RGPS. Final do ano passado, o saldo era de R$ 156.394. Esse ano foi pago R$ 20.316 e o saldo é de R$ 136.078. Aí temos um parcelamento com a Sabesp também. Então, o saldo dela no final do ano passado era de R$ 90.685. Pagamos R$ 21.404 e o saldo dela é de R$ 69.281. Então, o total de parcelamentos hoje, né, em 31 de agosto, o saldo é de R$ 701.041. Aí nós temos os precatórios. Os precatórios eles não ficam nesse demonstrativo da dívida de longo prazo porque o município fica no regime ordinário. Então, o precatório chega esse ano, até julho, e tem que pagar até o final do ano que vem. Ele fica lá no nosso balanço no passivo de curto prazo. Aí eu trouxe os valores aqui. Eu só não fiz o demonstrativo. Depois, se alguém quiser, a gente entrega lá os valores. A gente tinha que pagar em 2021, de mapas que chegaram em 2020, né, até julho de 2020, R$ 541.000. A gente pagou até agora R$ 495.000. A gente poderia pagar tudo isso em 31 de dezembro. Chegar lá em 31 de dezembro, depositar os 541.000 para o Tribunal de Justiça e ele distribui. Mas aí, para não onerar muito, ficar pesado, o município está pagando parcelado. Todo mês ele faz um depósito de R$ 60.000 lá. E aí chegou um mapa de precatórios para o ano que vem, né? Chegou esse ano, de R$ 2.728.000. Então a gente já aumentou esse pagamento que a gente está fazendo lá no Tribunal de Justiça. Agora em agosto já pagou R$ 175.000. Então vamos pagar uma parcela maior esse ano, para o ano que vem a gente continuar pagando esses 100 e pouco e conseguir liquidar. Então, dos precatórios que eram obrigatórios pagar em 2021, falta R$ 46.000 para pagar. E a gente já está depositando parte daqueles 2.700.000 que é para o ano que vem. Né? Porque senão no ano que vem a gente tem que fazer um depósito de 200 e poucos mil por mês lá para chegar a dezembro e pagar os 2.700.000. Por isso que esse valor vai ser corrigido também, né? Bom, agora a gente vai começar a ver os principais indicadores e os limites constitucionais. Então a gente já viu que o município está arrecadando ali o que estava previsto no orçamento, até um pouco a mais, e a gente viu que as despesas estão sendo realizadas de acordo com o que está arrecadando. Então também a gente está com superávit, ou seja, está gastando até um pouquinho menos do que está arrecadando. Bom, o primeiro demonstrativo aí é a aplicação do ensino. Então, no ensino, a gente tem uma regra também que está na Constituição, artigo 212, que diz que o município tem que aplicar 25% das receitas de impostos e transferências. Então, não é aqueles 22 milhões que a gente viu lá no começo, são as receitas de impostos e transferências, né? Não entra tudo aquilo. Então, a base de cálculo para a aplicação do ensino em 31 de agosto era de 19 milhões e 5 mil reais. O município teria que aplicar no mínimo 4 milhões e 751 mil. A gente aplicou empenhado 4.509.397 reais, que dá 23,72%. Liquidamos 4.500.926, que dá 23,72 também, e pagamos também os 23,72. Então aqui está abaixo, né? A gente vê que a gente está com 1,28% aí abaixo dos 25%. Por que está abaixo? Não teve aula esse ano, então não teve aqueles gastos normais que tem com as aulas. E então é normal no primeiro quadrimestre ficar mais baixo, porque ainda não tem salários, por exemplo, dos professores contratados. Enfim, o município já está fazendo ações para atingir, então vai ser feita a troca dos computadores da educação, vai trocar toda a parte de informática da computação da escola, né, da educação, vai ser feito, que vai ser em torno de 303 mil reais.
Embora aqui também entra outra metade do 13º, férias, que entra no final do ano, então nas nossas projeções a gente vai atingir os 25%. Bom, aí o próximo demonstrativo é do Fundeb. Então o Fundeb também é sobre o que eu arrecadei a título de Fundeb. Aí é aquilo que eu falei lá no começo, ó. Não vou voltar o quadro aqui, mas só para vocês lembrarem. A gente pagou para o Fundeb, né, foi deduzido das receitas do município 3.393.000. E a gente recebeu 2.307.000, então recebeu em torno de 1 milhão a menos. Né? Então, no caso de Meridiano, a gente tem uma perca para o Fundeb, em virtude dessa forma, que vai 20% e depois volta pela quantidade de alunos. É normal no estado de São Paulo, na verdade, isso daqui. A gente tem duas regras ali do Fundeb para atingir. Eu tenho que aplicar no mínimo 70% com os profissionais do magistério, seria então R$ 1.615.000, e tem que aplicar até dezembro, no mínimo 90% dos recursos recebidos. Né? Eu posso ter uma sobra de 10% que eu posso utilizar no ano seguinte. Então, os 90% seria 2.076.000. A gente empenhou no 70%, 1.944.000, empenhou e liquidou o mesmo valor, que aqui é o salário dos profissionais da educação, que dá 84,27%, então a gente atingiu já os 70%, né? E com as demais despesas a gente empenhou R$ 54.649, liquidou o mesmo valor, que dá mais 2,36%, a gente está com uma aplicação mínima, uma aplicação total de 86,64%, pelo empenhado, pela liquidada e pela paga também, que é R$ 1.999.600. Abaixo também, mas nos nossos cálculos, algumas despesas que vão ter já na educação, com a volta às aulas, mais a outra metade do 13º, a gente atinge os 90%, fecha também no final do ano. Então, na verdade, a gente está com pendência nos 25%, né? A gente viu que vai fazer o investimento, que vai cobrir, e o Fundeb, por si só, até o final do ano, ele cobra essas despesas. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quais são os funcionários que estão sendo pagos pelo Fundeb? No 70 ou em tudo? No 70. Todos os profissionais da educação que tenham formação técnica de magistério ou... Somente os professores seriam 70%? Não, eu não sei o caso de Meridiano, mas assim, a regra do Fundeb dos 70% são todos os profissionais que trabalham na educação e que tenham um curso técnico em magistério. Então, por exemplo, o secretário de escola, não o secretário da educação, o secretário de escola, que trabalha cadastrando matrículas, fazendo aquela parte burocrática. Se ele tiver formação no magistério, ele pode entrar nos 70%. Se a cozinheira da escola tiver formação no magistério, ela pode entrar nos 70%. A regra nova do Fundeb é essa. Aqui tem alguma dessas? Não, aqui tem. Meridiano a gente só está pagando. A gente está pagando a Dora, se não me engano, e tem mais uma outra profissional que entra no mês de agosto. Mas esses 86% aqui é todo o magistério, toda a equipe técnica, mais os professores. Esses 2,36, inclusive, é o vale alimentação. Então, é todo gasto só com os profissionais da educação mesmo. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a isso. Eu não sei se você entendeu. Não pegar no microfone? Porque senão não pessoal não ouve. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem a ver com o tema que envolve os professores e o orçamento. Né? Chegou até a nossa mão essa semana passada, né, uma reivindicação que já vem há tempos dos professores em relação a ser revisto um aumento que a Meridiana, acho que é uma das únicas cidades da região que não houve esse aumento, essa adequação dos professores. Isso já está dentro do orçamento para o próximo ano, tendo em vista que esse ano, devido a um 7.3 e tudo mais, não poderia ter. Para o próximo ano, ele se encaixa dentro dessas aplicações aí?
Bom, eu não lembro, assim, na verdade hoje eu também não dando uma aviso aqui, eu gostaria que a gente ficasse praticamente no que está aqui. Mas como a tua pergunta tem uma certa relevância, lá no orçamento, porque assim, a gente até está se atentando a ficar aqui porque tem informações que a gente não está aqui em mãos, então é difícil falar. Mas assim, no orçamento existe uma previsão sim para reajuste, acho que a nível geral, não só dos professores. Tá? Eu vou só complementar a tua pergunta, inclusive a secretária está aqui, a gente já vem desde o início do ano, eles fizeram a reivindicação, mas desde o início do ano já foi sentado com a secretária de Educação e já foi proposto para ela. Eu acredito que o que eles pediram foi o aumento da carga horária e tem também, parece que está R$50 abaixo do piso nacional, que é o que vem. Esse ano, por conta da noção de mês, a gente não pode fazer. Já tinha solicitado para a secretária, porque para aumentar a carga horária vai sair alguns professores. Então, já veio para fazer esse cálculo, para trazer, para a gente estar sentando e ver certinho, para poder fazer isso para o ano que vem. Então, isso já vem sendo discutido desde maio, março, alguma coisa assim. Esse ano tem as redações da lei, né? A gente não pode da lei complementar no 73. Bom, aí vamos para a aplicação da saúde. Na saúde também a base de cálculo é receita de impostos e transferências, mas ela tem uma certa diferença da do ensino, porque o título é o mesmo, vocês vão ver que os valores são diferentes. O ensino era 19 milhões, a da saúde 18 milhões e 500. Os municípios recebem uma receita que chama apoio financeiro aos municípios, que é 1% do FPM que vem em julho e em dezembro. Ele entra para a aplicação do ensino e ele não entra para a aplicação da saúde. Embora o título seja o mesmo, receita de impostos e transferências, há essa divergência, por isso que o valor é um pouco menor. Tá? Bom, então a base de cálculo da saúde é de R$18.591.801. A aplicação mínima da saúde é de 15%, seria de R$2.788.000. Ela também é uma aplicação obrigatória constitucional, se não me engano, é no artigo 195 da Constituição. Foi empenhado R$4.747.969, que dá R$25,53. Foi liquidado R$4.732.490, que dá R$25,45. Saúde por si só, ela costuma ser um pouco alta, então difícil o município que fica abaixo dos 22%, né? Embora exista essa obrigatoriedade de no mínimo 15%. Então, a gente está atingindo ali a média mesmo dos demais municípios ali com saúde. E o próximo demonstrativo e último é a despesa com o pessoal. Então, pela lei, a gente faz um paralelo ao exercício anterior, até porque a despesa de pessoal é sempre calculada sobre os últimos 12 meses, tanto a receita dos últimos 12 meses quanto a despesa que a gente tira no percentual. Então, de certa forma, no meio do ano, a gente está utilizando valores do ano passado também. Mas no ano anterior, de janeiro a dezembro, o município teve uma receita corrente líquida de R$26.737.000. E a despesa de pessoal foi de R$13.205.000, que deu 49,38%. Existem dois limites, que é o 51,30, que é o limite prudencial. Né? Quando chega nesse limite, o município ele não pode fazer atos, que é o limite da despesa. E existe o limite máximo, que é 54%, que quando chega nesse limite, o município tem que fazer atos que diminuam a despesa. Lá no ano passado, a gente estava em 49,38%, então estava atendendo ao limite. Em 2021, a receita corrente líquida foi de R$30.430.000 e a gente teve uma despesa liquidada de R$13.677.000, que dá 44,94%. Então também estamos abaixo do limite de 51,30% e de 54%. Só para me tirar uma dúvida, quando você compara a receita de anos diferentes, são uma curiosidade que eu tenho sobre a questão do. Os dois botões. Alô? Só quando você compara a receita, sobre o aumento de receita. Esse aumento de receita tem a ver com o aumento do repasse dos encargos que o município recebe ou com o modo de aplicação
que devido à pandemia teve menos gasto em determinados setores? O aumento de receita, assim, não tem muito a ver com a pandemia, na verdade. Pelo contrário, a gente acreditava que com a pandemia ia haver uma queda. Só que a gente está tendo uma certa inflação, né? Então, a inflação subiu, os preços subiram, automaticamente a União arrecada mais impostos, né? E aí, então, o nosso índice de participação vem maior, o ICM veio maior. Então, foi isso que teve o aumento da receita. E a despesa de pessoal está congelada. Por exemplo, nem triênio, sexta parte, aqueles benefícios que estão em lei, ela está com o prazo sustado. Então, é como se tivesse chegado no dia 27 de maio do ano passado e parou de contar o tempo de serviço de todo mundo. Só não para efeito de aposentadoria. Então, a folha não teve o crescimento vegetativo, que a gente fala, que é aquele crescimento com essas despesas obrigatórias. Então, esse coeficiente acabou deixando o índice um pouco mais baixo, né? Então, por isso que o índice abaixou também. Porque, normalmente a gente tem um crescimento de receita todo ano, né? Alguns anos maiores, outros menores, mas a despesa de pessoal, mesmo que não tenham atos, ela cresce todo ano também por causa desses direitos que as pessoas vão adquirindo, né? E não teve esse ano, então por isso que a folha ela manteve o mesmo valor. Tinha algumas exceções no que poderia ser feito em questões de contratações, né? Não cabe entrar aqui em minúcias. Por isso que também tem uma pequena oscilação aqui, férias que às vezes é pago agora, 13º, isso interfere um pouco, mas a gente olha aqui e a gente vê que é praticamente o mesmo valor, de 13.600.000 para 13.200.000, né? Bom, pessoal, do aspecto fiscal aqui, das metas, que a gente tinha que apresentação desses demonstrativos, se tiverem alguma outra dúvida que não seja daqui, por favor, podem fazer lá na ouvidoria, ou se for questões até mais simples, pode se direcionar lá na contabilidade, a Lidiane esclarece, né, alguma questão aí de efeito contábil, e eu acredito também de efeitos administrativos, a prefeita lá, o pessoal da administração está à disposição. E da nossa parte é essa. Se não tiver mais nenhuma pergunta, está encerrada a audiência. Tem perguntas online? Alguém tem alguma dúvida? Podemos encerrar? Só sobre a arrecadação, Pega o telefone. se é pertinente à audiência. Sobre a arrecadação, sim, só por forma de curiosidade, que é minha, a nossa maior fonte assim, de arrecadação hoje do município, qual seria? Recursos próprios é o FPM, né, o Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS. Essas são as duas maiores receitas, né? O ICMS está ligado diretamente à capacidade que o município tem de movimentação de recursos, que é feito lá através do DIPAM. O município ele recebe um índice de participação e aí ele recebe a arrecadação. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, dá junto com as receitas da União. Aí cada município, por faixa de habitantes, tem um índice de participação. Essas são as duas maiores receitas. Beleza. Assim, só um detalhe assim, que é importante, né? A grande parte da arrecadação vai e depois volta com uma pequena parte, né? Isso que às vezes é o questionamento da população em si, que vê o potencial de arrecadação do município, mas às vezes isso não acaba não retornando, né? A forma que é dividido os recursos hoje, a maior parte fica lá na União, enquanto as maiores despesas estão nos municípios, né? Fica na União do Estado, e onde ocorre a despesa de fato é no município, né? Então existe essa crítica, mas é a forma com que a nossa economia se deu, a forma que é a divisão. Mas só esperar que a reforma fiscal olhe para os municípios como deveria olhar. Sim, Mas sim. Deus que essa reforma fiscal venha e eles olhem para o município de paga a conta dos outros. Exatamente. O município vai dar conta, paga a conta.